Hello guys, bem-vindo ao canal Tech Santos BR. Hoje eu trago mais uma dica para vocês aqui. A gente vai montar um dashboard financeiro desde o começo. Então esse primeiro vídeo aqui, essa primeira parte do vídeo vai ser sobre o DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então a gente vai começar a fazer o DRE. Acredito que vai ser 2 vídeos só do DRE. Depois a gente passa para a receita e depois para fluxo de caixa. Então, para começar o DRE, no final do DRE, o intuito é a gente conseguir, a gente finalizar com esse template, tá? O que esse template utiliza aqui, A gente utiliza aqui esse template aqui que é do Excel, onde tem todos os itens de um DRE, Então, o layout de um DRE, onde você tem as receitas totais, E também tem o COS, que é comissão, custo de produto, total do COGS, tá? Que é o preço de custo, o lucro bruto percentual, despesas de depreciação, material, seguro de vida, despesas de publicidade e outras despesas aqui, E no final você tem aqui o lucro líquido, do ano anterior, que aqui no caso é 2016, e do ano que você selecionou, 2017. Aqui a gente colocou um gráfico por mês, com a diferença, do realizado com o realizado do ano anterior. E aqui também a gente plotou um gráfico aqui de dispersão, para a gente ver aqui no eixo a diferença e aqui o ano atual, tá? Então aqui é o ano atual e aqui é a diferença de um ano, do ano atual com o ano anterior. Então essa primeira parte do DRE, o intuito é no final das 2 videoaulas a gente finalizar esse DRE, tá? Hoje eu vou fazer mais um vídeo de receita e o outro vídeo de fluxo de caixa. Então, vamos começar. Essa é mais uma dica aí da Tech Santos BR. Primeira coisa aqui que a gente vai fazer, aqui no nosso modelo de dados, são as tabelas que a gente vai utilizar, A princípio agora a gente vai utilizar a F-Vendas, a Calendário, tá? E a F-Renda, tá? Que a gente vai utilizar nesse DRE. Tá? Depois a gente tem fluxo de caixa, que a gente vai fazer no próximo, e depois receita, tá? Então o primeiro passo aqui, a gente vai criar uma tabela, adicionar aqui uma tabela de medidas, tá? O que é essa tabela de medidas? Eu gosto de adicionar uma tabela de medidas para me deixar as medidas numa tabela separada, à parte, da minha modelagem de dados, tá? Eu não colocar minhas medidas dentro de uma outra tabela que está no meu modelo de dados. Então aqui a gente vai carregar essa tabela aqui. Ok, carregamos a tabela. Com a tabela medidas aqui, a gente vai criar algumas medidas, tá? Nova medida. Primeira medida aqui vai ser o total de vendas, tá? Então o total de vendas é uma sum da minha F-Vendas line total. Aqui eu vou dar um Ctrl mais aqui, só pra gente ficar melhor aqui a visualização, tá? Para vocês. Então é a medida simples, sum da line total. Essa é a minha primeira medida. Tá? Aqui a gente vai adicionar uma nova medida. Essa nova medida vai ser o total de custo, tá? Então vamos pôr custo, total de custo, Vamos seguir a mesma total de custo.
que é o total de custo? Eu tenho lá na minha tabela vendas, eu tenho a quantidade, né, e eu tenho o custo unitário. Então eu vou fazer aqui uma SUMEX, para me fazer isso no contexto de linha. A minha tabela F vendas, quantidade, né, ordem quantity, vezes meu custo unitário. Então aqui eu já tenho o custo. Vou colocando essas medidas aqui nessa tabela, só para a gente ir observando, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ok. Então aqui a gente já tem essas medidas, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é criar mais algumas medidas, tá? A próxima medida aqui que a gente vai fazer, a gente vai utilizar, é o total do lucro, né? Então, o lucro, tá? O lucro vai ser o que? Nada mais é do que o meu total de vendas menos meu total de custo. Então aqui eu já tenho meu lucro, né? E agora eu vou criar uma nova medida aqui, que vai ser o percentual, né, de lucro, tá? Então, lucro, que vai ser meu divide, né? Divide meu lucro dividido por total de vendas. Otherwise, zero, né? Então aqui agora eu tenho aqui total de custo, total de vendas. Vou só colocar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar total de vendas, total de custo e percentual de lucro. Certo? Agora eu vou criar só mais uma medida aqui, que é a quantidade, tá? Que é uma sum na minha coluna order quantity. Ficou na tabela errada, vou alterar ela aqui, tá? Vou colocar ela em medidas. Então ela está aqui. Eu vou excluir essa coluna aqui, tá? A gente não precisa dela nessa tabela. Então, feitas essas medidas, são as medidas básicas, tá? Que a gente vai utilizar aqui nesse dashboard. Então, agora eu vou fazer vou adicionar mais uma tabela, que vai ser as medidas que a gente vai usar no DRE, tá? Então, eu vou adicionar mais uma nova tabela aqui. Vou colocar aqui DRE medidas e vou carregar essa tabela aqui para o nosso modelo de dados, tá? Essas tabelas, tá? Ela não tem nenhum relacionamento com o modelo de dados, são só uma tabela para a gente armazenar nossas medidas, tá?
para ficar visualmente melhor o entendimento, né, do nosso modelo de dados e o que a gente está fazendo aqui, para você também entender melhor, tá? Então, DR medidas. Aqui a gente vai criar algumas medidas, tá? Que a gente vai utilizar no nosso modelo de dados. A primeira medida que a gente vai utilizar vai ser a receita e as despesas. Para isso, a gente vai criar uma tabela, tá? Uma tabela que é o que essa tabela vai ser? Vai ser uma tabela que ela vai ser feita em cima de vendas, tá? Para a gente criar uma tabela de receitas. E aqui a gente já tem uma tabela no nosso modelo de dados aqui. Que é uma tabela onde a gente tem as despesas, tá? Então o que a gente vai fazer nesse momento aqui? Vamos criar uma tabela, tá? Uma tabela. Essa tabela, a gente vai colocar ela como canais de receita, tá? Canais de receita. O que essa tabela a gente vai fazer? A gente vai fazer um sumarais, tá? Que se sumarais, o primeiro argumento que ela pede é uma tabela, tá? Vai ser da F vendas, onde está nossas vendas, né? Que é a receita. A gente vai agrupar como? Primeiro, a gente vai trazer o canal, que está lá na channel, na F vendas. Segundo, eu vou trazer o mês, né? Para a gente depois relacionar ela com o nosso modelo de dados. Então, eu vou trazer da minha tabela calendário, vou trazer month in calendar. E aqui eu vou trazer a categoria, tá? Então, a categoria, eu estou declarando o nome, tá? E ele pede uma expressão, tá? Então, a coluna vai chamar categoria e a expressão vai ser o nome receita, tá? Como é string, eu tenho que colocar em double aspas, tá? Receita, e a gente vai trazer aqui a primeira data do mês, tá? Primeira data, que vai ser o min da minha calendário date, tá? Como ele tá na linha, tem o mês, então o mínimo da calendário date, como tem o contexto de filtro do mês, ele vai trazer a primeira data do mês da linha, tá? Então, o calendário date, e por último, eu quero trazer minhas vendas, certo? Que é minha medida total de vendas. Fecha Summarize, eu vou dar um Enter aqui. Então agora a gente criou uma tabela aqui onde tem toda a nossa receita, tá? Então se a gente vir aqui, canais de receita, certo? Então ela tem os canais, tá? Atacado, distributor e exportação. Os meses, a categoria é o nome, tá? A primeira data, né? Janeiro 15, 1 de janeiro 15, e o total de vendas. Aqui, se você olhar depois, na hora que a gente for colocar nosso template, ele vai ter esse channel aqui, né? Que é para saber qual foi a receita nossa do ano selecionado. Feito isso, a gente vai criar mais uma nova tabela, que a gente vai fazer a união dessa tabela aqui, tá? Com a nossa tabela de renda, tá? Que é a F renda, que tem toda a nossa despesa. Então a gente vai ter uma tabela agora que ela vai ter despesa e receita, tá? Então vamos criar uma nova tabela aqui. Essa tabela eu vou colocar ela como DRE, que ela vai ser a base, né, para o nosso DRE, tá? Então aqui eu vou usar uma expressão que chama union. O que essa expressão retorna? Ela retorna uma união de duas tabelas, mas para isso
a tabela tem que ter o número de colunas idênticas, tá? Então a primeira tabela que a gente vai colocar aqui vai ser a F renda, onde estão minhas despesas. E a segunda tabela é a receita, né? Canais de receita. Só que a canais de receitas ela tem uma coluna a mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um summarize da canais de receita. A primeira coluna que a gente vai trazer o channel, categoria que está lá, né, que é receita, e first date que está lá também, que é a primeira data, né, e vendas que também está lá, tá? Então a gente vai fechar aqui, fecha, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Então o que a gente fez aqui? Fez a union, né, que é a união da F renda e com a summarize. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E a F renda também tem 5 colunas. A gente vai dar um enter aqui. Então a gente já tem aqui expense items. Se você pegar aqui, tem todos os itens, né? E aqui a gente tem categoria. A gente filtrar aqui. A gente tem nossa receita. Que os itens é exportação, atacado, né? E distributor. Então a gente tem tudo aqui. O que a gente vai fazer agora aqui? É adicionar uma nova coluna aqui para a gente distinguir o que é despesa e o que é receita, tá? Então eu vou adicionar uma coluna aqui. O que essa coluna vai ser, tá? Essa coluna vai ser simplesmente um if, né? Que vai ser aqui, vamos pôr tipo, que vai ser if expense category foi igual a receita. Se sim, receita. Se não, despesa. No enter. Aqui a gente já tem nosso tipo, né, despesa e receita. Com isso a gente vai voltar aqui na nossa DRE medidas e vamos fazer a primeira medida aqui, tá? A primeira medida que a gente vai fazer aqui vai ser a receita, tá? Então a receita vai ser uma calculate de a gente pode primeiro fazer um aqui que vai ser TRE valor, que vai ser a sum DRE valor. Vou fazer essa primeiro, porque aí nas próximas a gente usa ela na calculate, tá? Para não precisar ficar fazendo o sum novamente, tá? Então a próxima aqui, que vai ser receita, sum calculate, a expressão TRE valor, nova medida, né? Cliquei aqui, nova medida.
receita vai ser igual a calculate DRE valor, não tem necessidade de tabela. Filter, vou filtrar minha DRE tipo igual a receita. Ok? Agora a gente vai criar aqui a despesa, tá? Então, uma nova medida. Despesas totais, que vai ser a calculate DRE valor DRE tipo igual a despesa. Fecha meu calculate. Agora a gente vai criar mais uma medida aqui. Essa medida ela vai ser o COGS, tá? O que é o COGS? É o preço de custo, tá? Que é o Cost of Goods Sold, que é o preço de custo. Então a gente vai criar essa medida, que é o COGS. Tá? Então a nova medida, eu vou excluir essa coluna, tá? A gente não precisa dela também. Então, nova medida. COGS. Então, o COGS é o calculate DRE valor. Novamente, né? DRE medidas. A gente vai filtrar DRE category igual a COGS. Como ela está positiva e ela é uma despesa, eu vou multiplicar ela por -1 para me trazer ela negativa, tá? Então, se eu arrastar ela aqui, essa medida, ela vai trazer um valor negativo, tá? Ok? Feito isso, eu vou fazer agora aqui outras despesas, tá? Então, vamos adicionar uma nova medida. Outras despesas. A outra despesa vai ser uma calculate DRE valor, tá? DRE para ficar mais fácil, eu vou fazer a calculate em despesas totais, tá? E ele vai calcular todas as despesas. Nem preciso dar uma calculate aqui. Despesas totais menos o COGS. Tá? Eu vou colocar ele negativo aqui
para ele subtrair, tá? Então, as minhas outras despesas, se eu trazer aqui uma tabela, vou colocar uma tabela aqui, deixa eu usar depois. Vamos colocar aqui despesas totais. Vamos aumentar essa letra aqui. Vou colocar aqui assim. Despesas totais. Se eu trazer aqui COGS, que é 50 mil, e as outras despesas é o restante, tá? 34 mil. Despesas totais, eu também preciso multiplicar ele aqui por menos 1. E aqui, outras despesas. Isso aí, menos com mais, ok. Então aqui eu já tenho minhas despesas totais, o COGS, né, que é o custo do produto, né, e as outras despesas, que é aluguel, entre outras, tá? Então já tem minhas medidas aqui. Já com essas medidas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma medida que é o valor atual, tá? O que esse valor atual vai fazer? Ele vai somente converter esses valores aqui em milhares, tá? Para a gente usar depois, não precisar ficar convertendo essas medidas todas aqui. A gente vai pegar criar uma nova medida. Vou colocar aqui valor atual. Vou colocar aqui as casas decimais que a gente vai dividir aqui o nosso valor, tá? Então essa medida, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é uma variável aqui, que é a receita, tá? Que é igual, a gente vai usar depois, mas é igual a nossa receita, certo? Medida. Outra variável aqui que eu vou colocar é a despesas, tá? Despesas. Que é a nossa variável despesas totais. Nossa medida. Então eu vou retornar aqui. A gente vai retornar um divide. Certo? A gente vai colocar se select value da nossa TRE tipo foi igual a receita, ele vai, deixa eu só fechar o select value aqui, ele vai trazer a nossa medida receita. Certo? Vai trazer a nossa medida receita. Novamente aqui um if, né? Select value TRE tipo foi igual
uma despesa, vou fechar o Select Value aqui, a gente vai trazer despesa. Se falso, vou trazer receita, essa variável aqui, mais despesas, tá? E a gente fecha nosso if e a gente vai dividir isso aqui por 1000 para a gente, otherwise 0. E agora aqui a gente fecha o nosso divide, certo? Então aqui com essa medida, o que essa medida faz? Ela somente vai trazer o valor atual, né? Como aqui não está selecionado nada, ela vai trazer o valor da soma, né? Das despesas totais mais menos a receita, tá? Então, se a gente trazer a receita aqui, receita 205, deixa eu colocar a receita aqui. Receita 205 menos 80, 121, tá? E ele aqui colocou em milhares, né? Fez o arredondamento aqui das casas decimais. Essa medida ela faz isso, tá? E se não tiver, se você selecionar alguma coisa, ela vai selecionar. Se você pegar aqui da nossa tabela aqui, template, nossa tabela DRE, né? Tipo, a gente selecionar a despesa, ela vai selecionar a despesa, 84 menos 84, e a receita, ela vai colocar a receita, 205 e mesmo valor, tá? Feito isso, agora a gente vai usar essa medida aqui para a gente calcular a nossa DRE aqui, o contexto de linha. Conforme eu falei antes, a gente vai usar um template, né, do Excel, o template de um DRE, para fazer esse DRE aqui. Então, a gente já tem aqui um template, tá? Que é esse template aqui. Esse template, a gente vai utilizar esses itens aqui, com esses espaçamentos, para a gente criar nosso DRE. Então, eu vou pegar essa tabela aqui, né? E vou colocar os valores aqui, DRE template itens, e eu vou colocar o row index, que é a primeira coluna aqui, vou colocar aqui o index, para a gente ter a ordem aqui correta que a gente vai colocar, tá? Vou colocar em formato de matriz. Ele está agrupando, eu vou colocar para ele não agrupar, tá? Layout de nível desativado. Então aqui ele vai ficar os valores, né? E aqui a gente
fazer aqui a gente vai voltar lá, visuais, e no cabeçalho da coluna a gente vai colocar aqui, ó, dimensionar automaticamente desativado, tá? E quebra de linha desativado. A gente vai voltar aqui agora e ocultar essa coluna, certo? Essa aí foi a dica da Tech Santos BR. Se você gostou aí, ative o sininho, inscreva-se no canal, dê um like aí no vídeo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar a finalização do dashboard do DRE e também com um novo vídeo aí do fluxo de caixa e receita. Então, essa foi mais uma dica aí da Tech Santos BR. Até a próxima.